De onde você entrou? Pela cozinha? A frase caiu no auditório como uma pedra atirada num lago calmo. Fez círculos, quebrou a superfície e multiplicou o som. Isabela Monteiro parou no degrau da entrada, o crachá de participação preso ao blazer simples, e sentiu a pele formigar. Em torno dela, o salão do Four Seasons Hits Lisboa respirava outra linguagem, uma língua feita de prata, seda e nomes tatuados em etiquetas caras. As poltronas eram de couro macio, uma fileira de taças aguardava o brinde, computadores elegantes exibiam planilhas que valiam mais que muitas casas. No corredor, um Porsche branco reluzia sob a luz da tarde. No pulso dos convidados, relógios Cartier e Hublot brilhavam como medalhas de um exército que nunca havia conhecido privação. Dona Clara Figueiredo estava em pé, no centro do cômodo, irrigando o espaço com um olhar capaz de ordenar mundos. O cabelo perfeito, o tailleur italiano, a voz que cortava antes de ser pronunciada, tudo nela dizia poder e certeza. Quando lançou o olhar em Isabela, não foi apenas um olhar, foi uma sentença antecipada. Você tem confirmação de inscrição? Perguntou Dona Clara, sem esperar realmente pela resposta. Isabela ergueu o corpo um pouco mais. O slide do seu projeto piscava num tablet que levava na mão. Era a proposta que levará meses, pesquisa, números, noites sem dormir, uma solução de investimento social que conectava startups africanas a fundos europeus. Era rigor técnico e coragem, era a chance de abrir portas que sempre foram fechadas para muitos. Sim. Estou listada como palestrante. A voz saiu firme, apesar da garganta seca. O riso veio curto, contido, da mesa de convidados. Um homem ao lado de Dona Clara fez um comentário baixo, um sussurro que cortou como lâmina. Ela não tem trajes para isso. Um dos assistentes disparou o olhar de quem confirma o óbvio. Clara não se conteve. A resposta saiu como quem remete uma carta antiga. No nosso espaço, prezamos por certos padrões. Este não é um local para surpresas. Não era apenas sobre traje. Era sobre quem, na cabeça deles, tinha direito de ocupar aquele ar rarefeito. Era sobre a convicção chata e entediada de que nascimentos e sobrenomes ditam capacidade e pertencimento. Isabela sentiu o rosto arder. Lembrou-se, por um fio de memória, do pai dizendo quando ela era criança, filha, portas se abrem quando você bate nelas com coisa boa na mão. Ela batia naquela porta agora com meses de trabalho, com slides e validações, mas a fechadura parecia feita para olhos que não queriam ver. Tomás, o assistente técnico que havia checado sua inscrição, apareceu por trás de um painel e segurou a prancheta. Temos a confirmação aqui, Senhora Clara. A apresentação da doutora Isabela está agendada para as 14 horas. A simplicidade da frase passou por cima do tom ácido no salão, como um vento que tenta apagar um fósforo. Ela não era doutora, mas tinha prática, o nome do projeto e uma equipe pronta para ouvir. Mesmo assim, a tensão não cedia. Clara ergueu o indicador, não por curiosidade, mas por hierarquia. Mostre-me, então. A voz era uma regra, imposta. Isabela entregou o tablet. As mãos não tremeram enquanto o aparelho passava pela mesa de centro cheia de revistas, taças e pastas com logos de grandes bancos. Os gráficos saltaram na tela, limpos, práticos, com números que respondiam perguntas que a plateia, curiosamente, ainda não fizera. Um homem na primeira fila esboçou um sorriso condescendente. Uma senhora ajeitou o colar e murmurou para a amiga, interessante, para quem vem de fora. A expressão, de fora, é um eufemismo mastigado por muitas bocas naquele salão. Ninguém dizia negro, periferia, filha de imigrante. Preferiam a palavra suave que elimina a responsabilidade. Isabela olhou ao redor e viu, em pequenos detalhes, o que sempre vira nos lugares que não eram feitos para ela. Olhares rápidos, testes de paciência, a contagem interna de erros prevenidos. Ainda assim, decidiu permanecer. Minha apresentação vai mostrar como estruturas de investimento podem ser redesenhadas para garantir participação e retorno para projetos de impacto social. Não é teoria, são dados, pilotos já em operação no Brasil. A voz dela agora tinha calor, precisão, e uma leve mensagem de desafio.
venha ver, apenas venha ver. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns rostos franziram o senho, outros passaram rapidamente pelo app para checar o horário. Dona Clara virou a cabeça, ligeiramente irritada. A arrogância dela não suportava ser confrontada com competência sem pedigree aparente. Temos um cronograma apertado, disse Clara, com a formalidade que empurra para fora. Vamos priorizar investidores locais. Se há tempo sobrando, talvez possamos encaixar sua fala no final. A porta desse talvez ecoou como uma negação. Isabela conteve o ar por alguns segundos. O nó na garganta apertou. Por um instante, a sala pareceu girar, vitrines de oportunidades eram fechadas como se fossem meras portas de armário. Ao seu lado, Tomás coube o papel que poucas pessoas daquela sala teriam coragem de assumir, defender o óbvio. Senhora Clara, se os dados dela confirmam retorno e mitigação de risco, não faz sentido empurrar para o fim. Quem acredita em impacto deve ouvir quem traz evidências. O comentário teve uma ousadia quase infantil. Era um lembrete de ética profissional que soava dos corredores técnicos para o salão de poder. Alguns se entreolharam, outros, irritados, murmuraram. Clara estalou a língua com impaciência. Muito bonito em teoria, Tomás. Mas aqui, decisões também são sobre rede e confiança. Quem você indica a eles? A pergunta foi uma armadilha. A rede deles, nomes, jantares, contatos, era o filtro que mantinha fora quem não vestia os mesmos ternos. Isabela respirou fundo. Não veio na forma de revolta, mas de afirmação. Ela faria a apresentação. Não ali, talvez, mas faria. Bateu com o pé no chão, não de raiva, mas de decisão. Ao invés de implorar por espaço, abriu a boca com outra intenção. Se não houver tempo, posso apresentar em um horário alternativo. Mas se permitirem, prefiro começar agora. Não é por outra coisa, é a urgência dos projetos. Houve um silêncio novo. A fala havia deslocado o eixo da sala, não era apenas sobre quem estava ali, mas sobre resultados que poderiam pagar mais que o silêncio confortável de todos. Dona Clara encarou Isabela por um longo segundo, a mão leve no queixo, analisando se aquela jovem era um fenômeno a ser neutralizado ou uma tempestade que poderia ser domada. Por fim, puxou o cartão eletrônico do painel e, com um gesto que parecia conceder um favor, disse, 5 minutos. Não mais. Isabela assentiu. Não sorriu. O coração batia acelerado, não por medo, mas por adrenalina. Agora tinha minutos para mostrar que uma porta, mesmo trancada por suas crenças, pode ser arrombada com precisão. Quando se posicionou ao lado do palco, olhou para a plateia. Lembrou-se das ruas do Salvador onde crescerá, das feiras, do primeiro projeto que havia tirado do papel com a ajuda da mãe. Lembrou-se, também, das lições do pai: dignidade não é exibida, é exercida. O projetor acendeu, a sala mergulhou num azul técnico. O som abafou. E Isabela começou a falar. O silêncio da sala pareceu se esticar quando o primeiro slide surgiu no telão. Gráficos precisos, cores sóbrias, números que se organizavam como se tivessem sido treinados para ocupar seus lugares naquele teatro de vidro e mármore. Mas, apesar de toda a sofisticação técnica, o que realmente chamou a atenção de Isabela foi a frieza dos olhares. Eles não estavam ali para ouvir. Estavam ali para julgar. O segundo slide entrou com uma leve animação, apresentando os pilotos de impacto social realizados no Brasil. Isabela ainda não tinha chegado à metade da introdução quando Dona Clara levantou a mão, não para pedir esclarecimento, mas para interromper, como quem corta o impulso de alguém antes que se transforme em ameaça. Com licença, senhorita. Monteiro, certo? Isabela assentiu, sem se perturbar. Estava acostumada com a pausa estratégica, aquela pausa que serve para lembrar quem é que comanda o ambiente. Clara continuou, apoiando o cotovelo na poltrona de couro. Esses gráficos são interessantes, claro. Mas o Brasil não é um exemplo confiável de estabilidade financeira. Como pretende convencer este conselho de que sua solução não é apenas entusiasmo juvenil?
O juvenil não tinha a ver com idade. Tinha cor, origem e, sobretudo, hierarquia. Alguns convidados riram discretamente. Uma senhora com um colar de pérolas deixou escapar, sempre muito otimistas, né? Eles que não precisava de tradução. Tomás, que operava o painel de controle ao fundo, fechou os olhos por um segundo. Não era surpresa, ele havia visto aquilo antes, tantas vezes que já sabia identificar o exato momento em que a violência social se instalava no ambiente. Isabela respirou fundo. O microfone captou o som leve do ar entrando, mas não captou o que aquilo significava, autocontrole. Se me permitir, disse ela com a voz firme, não estou aqui para vender uma utopia. Estou aqui para apresentar resultados concretos. Ela deslizou o dedo no tablet. O gráfico mudou para uma tabela comparativa, custos, retornos, análises de risco. Tudo impecavelmente validado. Nossa taxa de inadimplência é 0,09%. O retorno médio para investidores é de 12% ao ano. E todos os pilotos foram auditados por consultorias independentes. A sala caiu em leve silêncio. Não porque acreditaram, mas porque não esperavam precisão, esperavam falhas. Dona Clara cruzou as pernas com elegância exagerada. Sim, números. Mas quem exatamente financiou esses projetos? Grandes fundos. Ou, organizações menores. A voz carregava veneno envolto em seda. Isabela não piscou. Os projetos foram financiados por um consórcio internacional. Inclusive europeus. E então soltou o ponto que Clara não queria ouvir, alguns parceiros portugueses. O comentário caiu como um estalo. Alguém na segunda fileira parou de digitar. Outro ergueu as sobrancelhas. Clara forçou um sorriso tenso. Interessante. Mas se há parceiros portugueses, por que nunca ouvimos falar disso? A pergunta era provocação pura. Isabela pensou por um momento se deveria contar a verdade, que os parceiros portugueses haviam pedido sigilo justamente para evitar associarem seus nomes a um projeto não convencional. Ela decidiu não expor ninguém. Porque estávamos esperando o momento certo para apresentar formalmente. Clara inclinou-se para a frente. E você acredita que este é o momento certo? Isabela encontrou o olhar dela. No reflexo, viu não dúvida, mas medo. Medo de alguém que não deveria estar ali, estar. Acredito que quando vidas podem ser transformadas, nunca é tarde ou cedo demais. É simplesmente necessário. A frase atravessou a sala. Mas antes que pudesse continuar, um senhor calvo no fundo levantou a mão. Desculpe interromper, mas, você realmente estudou onde disse ter estudado? Na Universidade do Porto? Já checamos centenas de currículos, e é incomum ver alguém, do seu perfil, naquele curso. Do seu perfil. Outra vez, a mesma frase disfarçada com elegância venenosa. Isabela não mudou o tom. Sim, estudei lá. E terminei entre os 5 melhores do curso. O homem fez uma careta. Alguém da sua realidade não teria tanta facilidade. Isabela quase sorriu. Não pelo comentário, mas pela previsibilidade dele. Ela mudou o slide. Agora eram fotos dos pilotos, equipes, depoimentos reais. Gente. Histórias. Resultados. Tudo que aquela sala fingia entender, mas não sentia. Com todo respeito, disse Isabela, o que não é fácil é chegar aqui. Mas chegar aqui não foi sorte. Foi trabalho. A última palavra ecoou. Trabalho. Palavra que os ali presentes achavam que dominavam, mas raramente experimentavam em sua forma mais dura. Tomás, do fundo, murmurou para si mesmo, boa. Mas o clima não melhorou. Clara levantou-se. Acho que já ouvimos o suficiente por agora. Temos outros assuntos pendentes. Se houver tempo no final, voltamos à sua apresentação. Foi como fechar uma porta na cara de alguém, com elegância, mas brutalidade.
Isabela apertou os dedos ao redor do tablet. A humilhação tinha forma. Tinha temperatura. Tinha cheiro. E naquela sala cheirava perfume caro misturado com preconceito velho. Ela respirou fundo. Não choraria ali. Mas quando começou a caminhar para a lateral do palco, algo aconteceu. O telão piscou. As luzes oscilaram. O sistema inteiro do auditório fez um estalo digital. Tomás arregalou os olhos. Isso não é normal, e então o som do alarme técnico ecoou, Giroflex alerta, falha no servidor. Todos os sistemas inoperantes. O coração da conferência parou. E, ironicamente, ou poeticamente, a única pessoa na sala com conhecimento suficiente para evitar um colapso financeiro globalizado, era justamente a pessoa que eles tentaram expulsar minutos antes. Isabela olhou para os painéis piscando descontrolados. E ali, no caos que se instalava, ela percebeu, aquele era o momento que mudaria tudo. O auditório inteiro pareceu prender a respiração ao mesmo tempo. As telas piscavam de forma caótica, como se estivessem tentando falar uma língua que ninguém entendia. Um ruído metálico saiu das caixas de som, seguido de um silêncio absoluto, o tipo de silêncio que anuncia desastre. As luzes de LED instaladas no teto, geralmente elegantes e suaves, agora tremeluziam como lâmpadas de emergência em um prédio antigo. A projeção central, onde momentos antes os gráficos de Isabela brilhavam com precisão clínica, agora exibia apenas linhas verdes, códigos soltos e símbolos que não faziam sentido para quase ninguém ali. Menos para ela. Tomás correu até o painel de controle com o rosto completamente pálido. O servidor principal caiu. Isso nunca acontece. Precisamos reiniciar manualmente, senão, ele não terminou. Não precisava. Todo mundo sabia o senão. A conferência reunia bancos, fundos, grupos de investimento e políticos influentes. Qualquer vazamento, falha ou corrupção de dados ali, naquele exato momento, podia paralisar transações, afetar mercados e destruir reputações em minutos. Dona Clara levantou-se com expressão de absoluto controle, mas nos olhos havia medo. Quem é o responsável por isso? Era a primeira vez que sua voz saía trincada. Um dos técnicos respondeu tremendo, não sabemos, senhora. Pode ser ataque externo. Pode ser falha interna. Pode ser, Clara bateu a mão na mesa. Não pode ser. Este é o evento mais seguro da península. Mas enquanto ela gritava, Isabela já caminhava silenciosamente para o painel. Tomás a viu chegando e parecia aliviado, como se estivesse vendo alguém que falava a língua certa em meio a um furacão. Isabela, eu sei que não é sua função, mas você entende disso, certo? Você, pode tentar? A pergunta saiu quase como um pedido de socorro. Antes que Isabela pudesse responder, Clara foi mais rápida. Não. Ela não toca em nada. O tom foi tão agressivo que algumas pessoas se viraram. Temos especialistas aqui, profissionais. Não precisamos de uma palestrante amadora mexendo em um sistema que custa milhões. Isabela não reagiu. Não piscou. Não baixou o olhar. Apenas observou o código na tela. E reconheceu o padrão. Seu coração acelerou. Ela conhecia aquele tipo de falha. Já tinha visto antes, na empresa do pai. E sabia exatamente o que aconteceria se ninguém agisse. O servidor vai tentar se reconectar sozinho. Quando isso acontecer, o sistema pode enviar duplicações de pacotes para todos os dispositivos conectados. Isso pode congestionar toda a rede, e derrubar o banco de dados. Silêncio. Os técnicos se entreolharam. Um deles murmurou, ela está certa. Clara franziu a testa, impaciente com qualquer informação que não viesse do círculo dela. Isso é absurdo. Se fosse tão grave, alguém já teria informado. Mas foi interrompida pelo alarme. Giroflex risco de corrupção de dados Giroflex falha iminente no backup automático era isso. A conferência inteira podia virar pó. Tomás engoliu seco, se o backup for corrompido, perdemos tudo.
planilhas, contratos, documentos sigilosos, o pânico se espalhou como fogo. Alguns investidores começaram a murmurar entre si, desesperados. Outros correram para checar seus celulares. Um homem de terno cinza disse: "Meu Deus, isso vai passar nos jornais." Clara tentou manter a compostura, mas a máscara começava a quebrar. "Chamem o engenheiro-chefe. Ele está a caminho, mas está preso no trânsito." E então aconteceu. O telão piscou de novo. O código começou a rodar mais rápido. Muito mais rápido. Isabela deu um passo à frente. "Eu preciso acessar o terminal. Agora." Clara explodiu. "Você não vai colocar as mãos no nosso sistema." Foi aí que a cena virou. Um investidor espanhol, que até então estava quieto, se levantou. "Deixe ela tentar. Alguém aqui parece saber o que está fazendo." Outros concordaram. Não por altruísmo, mas por medo de perder dinheiro. Tomás destravou a mesa de controle e fez um gesto para Isabela. Ela respirou fundo. Aproximou-se da tela. E começou a digitar. Seus dedos flutuavam sobre o teclado com precisão de cirurgiã. Cada comando era rápido, calculado, exato. Isabela entrava tão fundo no sistema que parecia desvendar uma língua secreta. "Vou precisar pausar a sincronização manualmente, desativar o loop, bloquear o pacote fantasma." Linhas de código começaram a se reorganizar. Tomás exclamou: "Ela está estabilizando o kernel." A sala inteira, antes arrogante e ruidosa, agora estava muda. Os maiores investidores da Europa observavam uma jovem negra que eles tentaram expulsar, literalmente salvar milhões. O sistema apitou. Uma luz verde surgiu. Sincronização estabilizada. Servidor principal reconectado. O alívio na sala foi quase como oxigênio voltando aos pulmões coletivos. Tomás sorriu, incrédulo. "Você salvou o evento." Mas antes que ele pudesse terminar, outra voz ecoou pela sala. Uma voz masculina, grave, conhecida por alguns. Ela não apenas salvou o evento. Todos se viraram. O homem que entrou estava impecável, terno azul escuro, cabelos grisalhos bem penteados, perfume caro que preenchia o ar com autoridade. Alguns reconheceram instantaneamente. Outros demoraram segundos antes de arregalar os olhos. Era Rogério Monteiro. Um dos maiores investidores do Brasil. Um nome que valia mais que todos naquela sala somados. Ele caminhou até Isabela. Parou ao lado dela. E disse: "Ela salvou vocês. E vocês nem sequer sabiam com quem estavam lidando." E ali, naquele instante, naquele silêncio que doía, o mundo inteiro de Clara começou a ruir. O silêncio após a frase de Rogério Monteiro caiu como granito. Pesado. Irrefutável. Incapaz de ser empurrado para debaixo do tapete, como tantas outras verdades que aquela sala preferia ignorar. Dona Clara congelou no meio do salão, o rosto crispado num disfarce mal elaborado de elegância. Não sabia se sentava, se levantava, se respirava. Seus olhos percorriam o auditório como se buscassem explicação, mas só encontravam olhares julgadores, olhares chocados, e alguns, divertidos. Rogério caminhou com calma, como alguém acostumado a fazer o mundo se mover ao seu ritmo. Chegou ao centro da sala. Parou ao lado de Isabela. A diferença entre eles era gritante para quem não conhecia sua história. Mas para ele, não havia diferença alguma. Com uma mão firme, pousou no ombro dela. "Permita-me apresentar", disse ele, numa voz tão segura que parecia ocupar todos os cantos do salão. Virou-se para a plateia. "Esta é Isabela Monteiro." Clara tentou manter a compostura, mas sua expressão já não obedecia às ordens. Seu pescoço ficou rígido, os lábios se curvaram num tremor. Rogério continuou: "Minha filha." O chão pareceu sumir sob os pés de metade da sala. Os murmúrios explodiram como uma onda contida demais. "Filha do Monteiro." Meu Deus, aquela Isabela. A herdeira do fundo. A menina que eu disse que não tinha perfil. Tomás, no fundo, quase deixou cair o tablet.
Clara levou a mão ao peito, como se estivesse tentando impedir que seu coração saísse correndo e abandonasse o corpo. E isso não pode ser verdade. O Senhor é o monteiro. Mas a frase morreu antes de sair. Mas todos sabiam qual era o final não dito, mas ela não parece uma herdeira. Rogério soltou um sorriso irônico, daqueles que não precisam de volume para humilhar. Sim, Dona Clara. Eu sou o monteiro. E ela é a minha filha. Deu um passo à frente. E vocês passaram a manhã inteira tentando expulsá-la da própria conferência que ela ajudou a financiar. A palavra financiar atingiu Clara como um tapa. Ela recuou um passo. Depois outro. Os saltos de couro italiano pareciam pesados demais para carregar o orgulho quebrado. Essa conferência, continuou Rogério, existe porque meu fundo aportou 40% do capital inicial. Vocês achavam que eu viria pessoalmente anunciar isso. Olhou de relance para Isabela, com um brilho de orgulho sincero. Mas decidi que quem merecia esse palco era ela. Clara sentiu a garganta fechar. Rogério não precisava elevar a voz. A autoridade vinha de outra fonte, uma que Clara jamais teria, respeito verdadeiro. Ele avançou mais um pouco, ficando a poucos metros de Clara. E sabe o que mais me decepcionou? O fato de que, apesar da inteligência, da experiência e do poder que esta sala gosta tanto de ostentar, endureceu o olhar. Vocês não conseguiram enxergar talento diante de vocês, porque estavam ocupados demais olhando para a cor da pele, para a roupa, para o perfil. A palavra perfil saiu como veneno sendo devolvido ao frasco. Clara abriu a boca, mas não havia ar. Senhor Monteiro, eu não fazia ideia. Se soubesse, Rogério a interrompeu com um gesto elegante, porém cortante. Se soubesse, teria tratado melhor. Essa é exatamente a raiz do problema. A sala inteira ficou em silêncio. Isabela observava tudo com uma calma quase dolorosa. Não havia triunfo no rosto dela, apenas uma tristeza serena por ser sempre reduzida antes de ser reconhecida. Clara tentou recompor sua postura. Eu me equivoquei, mas foi um mal-entendido. Eu só tentei manter a ordem. Eu não. Rogério sorriu pela primeira vez, mas era um sorriso frio. Ordem? Ordem é garantir que todos tenham espaço. Ordem é reconhecer mérito. Ordem é impedir abuso. Ele inclinou a cabeça. O que a senhora fez não é ordem. Tem outro nome. Clara sentiu o rosto esquentar. Vermelho de vergonha. De medo. De queda. Rogério então virou para o público, como se desse o veredito de um julgamento. Minha filha salvou esta conferência. Salvou seus dados. Salvou seus investimentos. Fez uma pausa calculada. Enquanto alguns aqui passavam o tempo decidindo quem merecia estar sentado e quem merecia ser expulso. Ninguém ousou responder. Ninguém. Isabela respirou fundo. Sabia que aquele era o ponto de virada, não apenas da conferência, mas da própria vida. Rogério colocou a mão nas costas dela. Agora, se não houver objeções, olhou diretamente para Clara. A apresentação dela vai continuar. E será a principais do evento. Clara engoliu seco. E pela primeira vez em muitos anos, não tinha poder suficiente para impedir nada. A sala do Four Seasons parecia outra depois da revelação. O mesmo chão de mármore polido. Os mesmos lustres de cristal que pingavam luz dourada. Mas a atmosfera, essa havia desmoronado como uma fachada mal sustentada. Os rostos antes arrogantes agora se escondiam atrás de nervos trêmulos e taças de espumante meio vazias. Quem antes olhava Isabela como intrusa agora desviava o olhar, envergonhado ou temeroso, cada um à sua maneira. Rogério Monteiro caminhou até a fileira principal com passos lentos, calculados, como quem faz o tempo curvar-se a seu favor. Vamos continuar, ele anunciou. Mas agora, vamos fazer do jeito correto. Ele virou-se para Isabela. E, em pleno auditório lotado, lhe entregou o controle remoto da apresentação se fosse um cetro. A plateia inteira prendeu o ar.
Clara, sentada, parecia menor, bem menor, do que qualquer um já a viu. Seus dedos apertavam o braço da cadeira como se segurasse a própria reputação prestes a cair do penhasco. Tomás, ao fundo, sorria como quem finalmente vê justiça onde antes só havia cinza. Isabela subiu ao palco. Não por obrigação, mas por direito. As luzes ajustaram-se automaticamente, iluminando apenas ela. O telão voltou à vida, exibindo o título, Projeto Horizonte, investindo onde o mundo não olha. Houve um silêncio. Mas desta vez, era o silêncio bom. O silêncio de quem finalmente presta atenção. Isabela começou, antes de começar, quero dizer apenas uma coisa. Respirou fundo. Eu sempre soube que este ambiente exigiria de mim mais do que exige de vocês. Não por competência, mas por expectativa. Alguns engoliram seco. Mas ainda assim, vim. Porque acredito que mudança não acontece dentro de salas confortáveis, e sim dentro de salas que resistem a quem tenta entrar. O impacto da frase foi imediato. Algumas pessoas mexeram-se desconfortáveis. Outras abaixaram os olhos. Isabela então passou ao conteúdo técnico com fluidez impecável. Gráficos. Projeções. Modelos estatísticos. Estudos de caso. Era brilhante. Era sólido. Era irrefutável. Cada slide era uma bofetada elegante em décadas de preconceito institucional. E quando terminou, o auditório inteiro estava em pé, uma salva de palmas que era menos aplauso e mais absolvição pública. Rogério subiu ao palco. Colocou a mão no ombro da filha. Olhou para todos. A partir de hoje, anunciou ele, Isabela será a diretora executiva das operações europeias do Grupo Monteiro. O choque foi generalizado. Mas nada, absolutamente nada, se comparou ao desespero silencioso no rosto de Clara Figueiredo. Rogério virou-se para ela. Quanto à senhora, Clara se levantou de súbito, como se tentasse se defender antes da sentença. Senhor Monteiro, tudo isso foi um equívoco, foi preconceito. A frase cortou o ar como lâmina. E preconceito não é equívoco. É escolha. Clara estremeceu. Rogério então completou, com tom firme, um veredito sem apelação. A partir de agora, a senhora está afastada da presidência do conselho. O fundo não trabalha com lideranças que tratam pessoas como portas que só abrem para alguns. O golpe final. Uma sala inteira testemunhando a queda de uma mulher que jamais imaginou cair. Clara sentou-se devagar, derrotada. Tomás, do fundo, murmurou para si mesmo. Finalmente, Isabela deu um pequeno passo à frente. Olhou para Clara. Não com ódio, mas com algo infinitamente mais pesado, compaixão misturada à verdade. Eu não precisava que a senhora soubesse quem eu era, disse Isabela. Eu precisava que me respeitasse mesmo sem saber. A sala inteira ficou muda. Não havia resposta possível. Isabela então virou-se para o público e concluiu. Vocês me aplaudem hoje porque sabem meu sobrenome. Eu espero que amanhã aplaudam alguém que não precise de um. O silêncio virou emoção. Alguns engoliram lágrimas. Outros apenas ficaram imóveis, tentando absorver a realidade. Rogério sorriu, aquele sorriso paternal, orgulhoso. Tomás, emocionado, bateu palmas primeiro. Depois, o salão inteiro acompanhou. A câmera do evento focou em Isabela, a nova líder, a nova história, o novo rosto da mudança. E enquanto ela deixava o palco, sob a luz dourada, uma verdade ecoou pelo auditório luxuoso: o mundo só parece inacessível até o dia em que alguém ousa entrar.